Então, boa noite a todos. Meu nome é Isabel Santana. Eu trabalho no HPS, na emergência, sou técnica de enfermagem. Também sou presidente da associação do HPS e faço parte do conselho gestor. Então, a gente veio aqui pedir ajuda para falar da real situação do nosso HPS. Que um já citou aqui que para o secretário é sempre a mil maravilha, mas não é bem assim. O nosso HPS, que é um hospital de referência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para urgências e emergências, está muito precarizado. Nós estamos numa situação de déficit de recursos humanos em todas as áreas. Mas aqui a gente começou com uma petição pedindo socorro para o HPS não morrer, devido à falta de recursos humanos da enfermagem. Por que que isso acontece? Porque falta médicos, por exemplo. Mas os médicos estão sendo contratados. E quero aqui fazer uma ressalva que carta-contrato, como a colega bem colocou, é de 6 meses. A pessoa não tem vínculo com o hospital, ela tem vínculo com o contrato dela. E dali a 6 meses ela vai embora e era isso. Não tem a vocação, a escolha que nós, servidores estatutários, temos, o amor que a gente tem pelo nosso HPS. Eu trabalho há 24 anos lá. Então, mas eles contratando médico, eu quero que vocês pensem comigo, contratando médicos, eles vão atender mais, eles vão prescrever mais e eles não contratam a enfermagem, que devem executar essas prescrições. A enfermagem faz parte de uma equipe, ela é necessária, o médico não executa, ele prescreve. Então, em decorrência dessa falta de recursos humanos, o que está acontecendo? Fechamento de leitos. Então, há 4 anos atrás, fecharam a enfermaria de face, que era bucofacial, oftalmo. E o ano passado, fecharam a traumatologia com 21 leitos. Pasmem, o hospital de pronto-socorro, a unidade de traumatologia clínica e cirúrgica foi fechada com 21 leitos. O secretário fica dizendo, é para uma reforma. Vejam que é recém, nós estávamos no conselho gestor, foi aprovado a licitação da primeira parte do projeto. Levou mais de 6 meses. Agora vai levar mais 6 meses para execução. E o que acontece a gente não tendo leitos para enviar esses pacientes? A nossa emergência está sobrecarregada. Em vez de ter 14, 15 pacientes, nós estamos atendendo 32 pacientes, 35 pacientes. Levei o pessoal do conselho gestor, o seu Adão, o Gilmar, a Rosa, para ver a situação que está a nossa emergência. Sem monitores, sem camas. Nós estávamos com camas emprestadas do Beneficência, que tivemos que devolver agora. Olha a baixaria, né, gente? O hospital de pronto-socorro usando camas emprestadas para atender o paciente. Vocês sabem como é que qual é as urgências que chegam até o HPS? São acidentes, ferimentos de arma de fogo, pacientes graves. Então o HPS defende a vida, a prestação de serviço. Agora vocês imaginem numa emergência com 35 pacientes pelos corredores, se tem um grande acidente em Porto Alegre, tiroteio, qualquer catástrofe, não temos onde atender, não tem gente, não tem cama, não tem monitor. Esta é a real situação e por isso que a gente fez a petição. O HPS não pode morrer, não deixem, e por favor, quem tiver, divulguem isso, assinem. A gente já tem por volta de 3.000 assinaturas. E amanhã nós estaremos no Ministério Público e pedimos também a compreensão e ajuda de vocês para realmente conseguir gente para trabalhar no HPS. Bom, a emergência estando cheia, eu gostaria de salientar também que existem concursos vigentes para técnicos e enfermeiros, o 519 e o 565, as pessoas estão prontas para assumir e a secretaria está chamando para a operação de inverno, tem muitos até no HPV em contrato para operação inverno e não está chamando para o HPS. Agora fica aqui a minha pergunta, por que não utilizam o que já existe? É só gente que falta lá para trabalhar. Por que eles
é uma medida paliativa e que não tem resolução nenhuma, que é comprar leitos fora. Bom, tem uma efetividade na hora de desafogar a emergência, leitos comprados. Mas vejam só, o leito comprado, às vezes o paciente não pode ser transferido pela gravidade, o SAMU está atendendo pessoas, não pode estar toda hora sendo serviço de transporte, então é paliativo ficar fazendo parcerias público-privadas com os hospitais, dizendo que é para as emergências. Isso não pode acontecer. O nosso bloco cirúrgico tem 4 salas, só uma é utilizada por falta de gente. A grande SR, que ele disse que deu 10 leitos, só 5 são utilizados por falta de gente, sendo que às vezes tem pacientes que ficam lá porque não tem leito na UTI, que foi fechado 2 leitos da UTI também por falta de gente. Então eu peço ajuda para todos vocês e eu só vou passar um minutinho aqui para a enfermeira falar as nossas escalas. Obrigada. Sou enfermeira da enfermaria do 4º pavimento, enfermaria cirúrgica maior do HPS. Essa enfermeira Josi, minha colega. Tá? Só para vocês terem uma ideia, as escalas de enfermagem estão tão defasadas que deveriam ter, no mínimo, 3 enfermeiros para atender 26 pacientes graves. Foi aumentado o número de leitos na enfermaria, que antes era de 22 e passou para 26. Os técnicos hoje, que deveriam estar entre 8 para atender 26 pacientes, estão entre 3 a 4, tá? Como são pacientes que requerem cuidados de enfermagem específicos, pacientes com traumas grandes, com fraturas, com tração, muitas vezes precisa num banho de leito de 4 profissionais. Se um paciente, a equipe de enfermagem está dando banho, os outros 25 estão desassistidos. Já teve situações da gente ter 2 intercorrências graves na unidade, com pacientes que começaram a vomitar sangue, porque o risco de sangramento é iminente no paciente com trauma. E outro, por exemplo, ter um rebaixamento de sensório, começar a entrar em coma, a gente tem que correr, chamar para poder atender. Então, assim, quando chegou um momento que hoje a gente vê que o risco de desassistência e morte para o paciente é iminente, né? E aí a gente tomou essa iniciativa, toda a enfermagem do HPS, para pedir mais recursos humanos para poder atender os pacientes. Já teve situações que os pacientes, as camas são muito próximas umas das outras, do paciente em pós-operatório levantar, porque o paciente do lado estava passando mal e dizer para nós, enfermeira, segurando a barriga, eu saio e tu puxa a cama para te poder atender o paciente. Então são essas situações, né, que tu poderia trazer mais? Várias situações. Outra coisa, gente, quem cuida em função dessa falta de pessoal, quem cuida, o HPS está morrendo e quem cuida está adoecendo. A gente faz jornadas hoje de 12 horas de trabalho, todos os dias, 18 horas de trabalho, 24 horas de trabalho, num ambiente estressante, vítimas graves, crianças morrendo, jovens morrendo, tá? As pessoas num estresse emocional muito grande e sem mão, sem condição nenhuma de fazer nada, tá? A gente não temos material, quando chove a gente tem que puxar os leitos porque tem goteira, o HPS está morrendo e vocês têm que nos ajudar. Não tem recursos humanos, tá? E todos nós podemos parar no HPS, porque ali é a porta de entrada. Eu quero ser atendida no HPS quando eu precisar. Eu quero mais gente para trabalhar, porque é um hospital maravilhoso, é um hospital com muito recurso e ele está precisando de ajuda, tá? E não falo pelos profissionais que estão adoecendo, pela população, porque nossa preocupação é com a população, tá? Uma outra coisa também que eu gostaria de falar, com a falta de enfermeiros, a gente às vezes é obrigado, como enfermeiro, a assumir 2 unidades, tá? Em andares diferentes, com 46 pacientes graves, equipes reduzidas. Já aconteceu um plantão e a gente encaminhou para a chefia isso, que 2 pacientes passaram mal em unidades diferentes. Naquela noite, que era para ficar uma enfermeira, eu me desloquei para não deixar a colega sozinha. Então, assim, a situação é extremamente preocupante, delicada e crítica, né? Eu acho que a gente só se levantou
Mesmo tendo medo de represália, a gente só se levantou quando a gente se deu por conta que o medo de pegar paciente morto é maior, né, do que uma represália. Isso a gente não quer que aconteça, né, a gente não quer que aconteça isso, mas assim, diante disso, ou se fecham os leitos para a segurança dos pacientes, ou chamam novos profissionais para atender junto com a gente, né. Não sei se teria mais coisas. Dá ideia. Gente, não tem como fechar leito. Não Hoje quer. nós temos 40 e pouquinhos leitos, quando alguns não são fechados em função de gotejo, em função de falta de funcionário. As UTIs, cada uma fechou um leito de UTI fechado. Imaginem, leito de UTI fechado. É o abuso, tá? Uma UTI com 10 pacientes, 4 técnicos para atender. Gravíssimos, vocês sabem qual é o perfil dos nossos pacientes. Nós não temos mais condições de trabalhar assim, gente. Nos ajudem. Ajudem a HPS, ajudem a população de Porto Alegre. Nós estamos aqui com o coração aberto e como profissionais da assistência. Nós não temos nenhuma intenção política, nós não temos nenhuma intenção a mais do que salvar e atender bem o nosso paciente, que hoje a gente não consegue mais fazer. Tá? Então, muito obrigada.